Bom, galera, eu já peço para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal aí, que é muito importante para nós. Vamos falar hoje aí um pouquinho sobre o Zagallo, né? Não poderia ser diferente. O Zagallo vai fazer muita falta para quem gosta de futebol, principalmente, porque ele foi, para mim, um dos maiores nomes aí do futebol mundial, e eu vou explicar o porquê. A molecada aí que nem sabe, talvez, quem seja Zagallo vai achar que eu tô exagerando, mas depois desse vídeo vocês vão entender o porquê o Zagallo é tão importante aí na história do esporte no geral, nem só do futebol, e sim no esporte em geral. Primeiramente, o Zagallo, né, ele acabou falecendo aí dia 5 de janeiro agora, recentemente. O Zagallo nasceu dia 9 de agosto de 31, em Maceió. Muitos achavam que ele era carioca, mas na verdade ele era alagoano, né, nasceu na capital aí, Maceió, mas foi morar no Rio de Janeiro muito jovem e fez sua história aí no Rio de Janeiro, treinando várias equipes, jogando em várias equipes e por aí vai. Então ele acabou falecendo no Rio de Janeiro mesmo. O Zagallo, nada mais, nada menos, ele é tetracampeão pela seleção brasileira. Ele foi campeão como jogador em 58 e 62. Em 1970 ele foi o técnico da seleção, né? Ele acabou se tornando o técnico da seleção há poucos dias da Copa do Mundo, então ele foi foi muito importante. Lógico que a equipe já era muito forte, né? O João Saldanha já era o técnico da seleção brasileira, fazia um trabalho bacana, mas o Zagallo acabou assumindo a seleção e foi aí campeão como técnico pela seleção de 70, que ele mesmo já falou, e eu concordo plenamente com o Zagallo, que é a melhor seleção de todos os tempos. Para mim é o melhor time de futebol de todos os tempos. Não tem time melhor do que a seleção de 70, né? A seleção brasileira de 70, com Félix, com Piazza, com Rivelino, Tostão, Gerson, Pelé, Jairzinho. É um time com vários camisa 10, né? Gerson, camisa 10, Rivelino, camisa 10, Tostão, camisa 10, Clodoaldo, muito bom, né? Salvou aí o Brasil na semifinal contra o Uruguai, marcando aí um dos gols do 3-1. Então aquela seleção era fantástica. O Zagallo disse isso várias vezes e eu concordo plenamente com ele, que a seleção de 70 foi a melhor equipe de futebol, e se não a melhor equipe de esporte, né, na minha opinião aí, de todos os tempos. Então o Zagallo foi multicampeão, foi campeão como auxiliar técnico, né, do Parreira em 1994 pela seleção. Eu não sei se em 2002 ele teve alguma participação, eu acho que não, né? Eu acho que ele não tinha nenhum cargo na seleção em 2002, mas vamos dizer então oficialmente ele é tetracampeão. Ninguém conseguiu isso, né? Quem conseguiu ser campeão como jogador, como técnico, foi somente o Beckenbauer e o Deschamps, e ele, então, mas ele teve o diferencial de ser tetracampeão. Aí o Deschamps foi bicampeão, o Beckenbauer também foi bicampeão, uma vez como jogador, uma vez como técnico, e o Zagallo conseguiu 2 vezes como jogador, uma vez como técnico e também uma vez como auxiliar técnico em 94. Então o Zagallo, para quem gosta de esporte, é impossível você não dar valor ao trabalho do cara. Ele foi muito bom. Até o Romário, né, deu uma declaração aí que, apesar de todos os problemas que ele tinha com o Zagallo, com as diferenças que os dois tinham, porque os dois tretaram muito aí nos últimos anos, mas o Romário disse que ele pode ser comparado ao Pelé. Eu achei muito legal essa declaração dele, por causa que, apesar das diferenças, né, ele não abriu mão do potencial que o Zagallo tinha. Então ele conseguiu separar o lado pessoal do lado profissional, né? O Zagallo não era um cara tão querido por ele, mas ele não deixa a falar que ele foi um grande profissional, e o Zagallo realmente foi um cara fora de série, foi assim fantástico. Até tá tendo uma treta e uma polêmica sobre o Neymar, né? Eu dei uma lidinha agora há pouco no site O Globo, né? Saiu numa coluna do Globo que o Neymar ignora, entre aspas, né, a morte de Zagallo e é criticado nas redes sociais. Na verdade, o Neymar, se não me engano, ele publicou uma nota aí de pesar numa outra página que ele tem no Instagram, que é uma página, digamos, da empresa dele, mas o perfil oficial dele mesmo, que tem aí não sei quantos milhões de seguidores, ele não acabou lembrando da morte do Zagallo. Até o momento aqui não tem nada do Neymar. Então é complicado, né? Eu acho que o Neymar tem um lado de razão e o outro lado que ele tá errado. Para mim, a razão do Neymar é que, assim, né, a gente não é obrigado a lamentar o falecimento de ninguém, né? Fato, isso aí é fato, você faz o que você bem entender. Mas a gente também tem que lembrar que o Neymar, ele é um jogador de futebol e, assim,
Eu acho que a classe dele, qualquer coisa que aconteça no futebol, um falecimento do Pelé, um falecimento do próprio Zagallo, uma hora acontece aí, um falecimento de um jogador, um ex-jogador muito famoso, um esportista muito famoso, eu acho que é dever, né, de um atleta tão renomado e com tanta repercussão que é o Neymar, a falar, né, a dizer palavras especiais num momento tão difícil e para poder lembrar a importância do Zagallo. Então eu acho que o Neymar poderia sim ter dado uma nota aí, deveria ter lembrado sim do Zagallo. Eu acho que o Zagallo, para quem joga na seleção brasileira aí, que nem o Neymar, que nem, por exemplo, os jogadores que já jogaram aí, Ronaldo, Kaká, que lembraram dele, Cafu, Roberto Carlos, Denilson, Mauro Galvão, sei lá, qualquer jogador que jogou pela seleção que fez um sucesso, Mauro Silva. Mauro Galvão, na verdade, foi um zagueiro aí que não foi campeão do mundo, mas jogou pela seleção. Então todos os jogadores aí que passaram pela seleção brasileira, ora não foi campeão, ora foi campeão, tem que lembrar do Zagallo, porque o Zagallo foi o pai aí da seleção brasileira. Eu acho que foi o nome mais importante da seleção brasileira, até mais importante do que o Pelé, porque o Pelé foi campeão 3 vezes aí, lógico que foi o melhor jogador de todos os tempos, mas o Zagallo, ele conseguiu essa façanha 4 vezes, né, 2 como jogador, uma como técnico e a outra como auxiliar técnico. Então, assim, falando de seleção brasileira, o Zagallo, ele é impecável, né? Talvez a carreira como técnico de clubes não foi tão boa, né? Não teve tantos títulos expressivos assim pelo Flamengo, pelo Fluminense, pelo Botafogo, pelo Vasco, tudo mais, pela Portuguesa que ele treinou também. Mas eu acho que o Zagallo tem que ser lembrado sim como o grande nome da seleção brasileira, e todo mundo que joga pela seleção, para mim, na minha opinião, tem o dever de lembrar. Então eu acho que o Neymar acabou mandando mal, né? Eu acho o Neymar um cara fantástico, um moleque muito bacana, mas ultimamente ele tá dando umas mancadas aí, né? Agora mais uma aí com o Zagallo, acho que poderia lembrar, ele tem uma assessoria, alguém que cuida somente disso, então não poderia faltar a homenagem ao Zagallo, porque o Zagallo foi um nome, e eu acho que ele não tinha nenhuma treta com o Zagallo, até tem fotos juntos deles, então eu acho que não tem nenhum problema entre os dois, e o Neymar deveria sim ter lembrado aí do Zagallo, porque o Zagallo, para quem joga em seleção brasileira e também joga em clubes no geral, tem que lembrar, porque ele foi um dos marcos aí do futebol brasileiro e até do futebol mundial, porque ele foi 4 vezes campeão do mundo, que o título de Copa do Mundo é o título mais sagrado aí do futebol. Então eu dei uma opinião muito rápida sobre o Zagallo, né? Realmente um dos maiores nomes aí do esporte mundial. Peço para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal aí, que é muito importante, e aqui na descrição tem algumas formas de vocês poderem ajudar o nosso trabalho, beleza? Até a próxima e valeu!